Olá! Nesta análise, vamos decodificar o que este mapa da guerra global de 2026 realmente quer dizer. A gente vai olhar para um único dia, 11 de março, um momento em que vários conflitos globais simplesmente colidem, sabe? Criando uma tempestade perfeita. Vamos começar! A questão central é essa. O que acontece quando os três pilares que sustentam a estabilidade global, o pilar militar, o comercial e o financeiro, começam a ruir, todos ao mesmo tempo? E veja bem, isso não é um cenário hipotético, não. É exatamente a convergência perigosa que a gente está prestes a explorar. Então, vamos nos situar no tempo. Não estamos falando de um futuro distante, mas de um momento bem específico. 11 de março de 2026. É como se a gente tirasse uma foto, um retrato instantâneo para ver as rachaduras se formando em tempo real num sistema global que está sob um estresse extremo. Agora, o que é realmente curioso aqui é a aparente contradição. Enquanto o mundo parece estar pegando fogo, alguns mercados de ações estão batendo recordes históricos. Pega o FTSE 100 do Reino Unido, por exemplo. Ele está sendo impulsionado pelo que os analistas chamam de prêmios de guerra, basicamente os lucros gigantescos de empresas de energia e mineração em tempos de escassez. É uma resiliência movida pela própria crise. E o primeiro foco de tensão nos leva direto para o Oriente Médio, o epicentro da chamada Guerra Quente pela energia. Vamos parar um momento para pensar nesse número, 20%. É isso mesmo, 1/5 de todo o petróleo que move carros, fábricas e aquece as casas depende da passagem segura por este único e estreitíssimo canal. Qualquer interrupção ali não é um probleminha regional, é um choque imediato no preço da gasolina no mundo todo. E a situação é tudo menos estável. Como essa linha do tempo mostra, a escalada é rápida, é violenta. Ação militar direta, interceptação de mísseis, ataques de drones. Isso não é uma ameaça distante. É um conflito ativo, acontecendo ali, ao longo de 24 horas, com consequências muito reais. E aí, no meio desse caos todo, surge a retórica oficial. O presidente Trump projeta uma imagem de que a situação está sob controle, de um conflito quase resolvido. Mas, como a gente acabou de ver, a realidade no campo de batalha conta uma história bem diferente. A questão que fica é: em quem os mercados vão acreditar? E este slide ilustra essa divisão de forma brilhante. Os operadores de petróleo reagem à fala do presidente e os preços caem momentaneamente. Mas olha só o ouro, o tradicional porto seguro em tempos de crise. Ele sobe. Isso nos diz que, embora alguns reajam às manchetes do dia, os investidores mais atentos estão apostando contra a narrativa oficial. Eles estão olhando para o risco real e buscando segurança. Agora vamos mudar de frente, saindo da guerra quente pela energia para a guerra fria, uma guerra silenciosa, mas igualmente crítica, pela tecnologia e pelos minerais estratégicos. A imagem aqui é chocante e revela uma vulnerabilidade crítica. Pensa bem, os Estados Unidos, uma superpotência militar, tem estoque de minerais essenciais para apenas 2 meses. 2 meses para os seus sistemas de armas mais avançados, como os caças F-35. Enquanto isso, a China controla quase todo o processamento global desses mesmos minerais. Isso transforma uma simples cadeia de suprimentos em uma arma geopolítica poderosíssima. E a China não hesita em usar essa vantagem, não. Pequim não está improvisando, está executando uma estratégia metódica em 3 etapas bem claras para controlar o fluxo desses materiais vitais. É um movimento calculado para forçar o Ocidente a repensar toda a sua base industrial e de defesa. E, mais uma vez, a gente volta àquele paradoxo do mercado. Enquanto uma crise quase existencial na cadeia de suprimentos se aprofunda, o mercado de ações de Londres, que é cheio de gigantes de commodities, comemora um recorde. É uma euforia de curto prazo, mas que está prestes a bater de frente com uma realidade bem mais dura. E essa realidade dura é um problema estrutural de longo prazo. A resposta dos Estados Unidos à sua própria vulnerabilidade enfrenta um obstáculo gigantesco: o tempo. Leva-se, em média, 29 anos para abrir uma nova mina de terras raras nos Estados Unidos. Isso não é um problema, é uma vantagem estratégica garantida para a China por décadas. Ok, agora vamos conectar os pontos. Como é que essa guerra pela energia e essa guerra pela tecnologia se manifestam na terceira frente, a guerra financeira, que é travada nos mercados de dívida global? Mas antes de seguir, uma definição rápida. O rendimento dos títulos do governo funciona como um termômetro do medo e da confiança na economia de um país. Entender isso é fundamental para o que vem a seguir. E aqui está o dilema em ação. Os Estados Unidos estão divididos. O conflito gera inflação, o que deveria empurrar os rendimentos para cima, mas também gera medo,
o que leva os investidores a buscar a segurança dos títulos do ZEUA, empurrando os rendimentos para baixo. Já o Japão está completamente encurralado. A economia deles depende totalmente da importação de energia e os custos estão explodindo, colocando o Banco Central japonês numa posição quase impossível. Ok, vamos juntar todas as peças agora. O que esse mapa de guerra complexo de 2026 realmente nos diz sobre o estado do mundo? Juntando tudo, o resumo da nossa análise é claro e até um pouco inquietante. O crescimento que a gente vê em alguns mercados não é sinal de saúde, é um sintoma febril, um reflexo da escassez e do conflito. A verdadeira guerra do século XXI não está sendo travada com exércitos, mas sim nas cadeias de suprimentos que sustentam nosso modo de vida. E talvez o mais preocupante seja esse abismo que está se abrindo entre a euforia dos mercados e os perigos bem tangíveis do mundo real. E isso nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Em um mundo onde o conflito impulsiona os mercados e as cadeias de suprimentos são usadas como armas, será que o antigo manual de economia ficou obsoleto? Se as velhas regras não se aplicam mais, que novas regras estão sendo escritas bem na nossa frente? E nesse novo jogo, quem realmente vai sair vitorioso?